Está no ar o programa Bom Gourmet. Hoje o nosso convidado do programa Bom Gourmet é o Rafael Blaia, já esteve conosco em outras oportunidades. Que vai fazer pra gente o quê que você vai fazer, Hoje eu vou Blaia? fazer uma tarte tartan, que é uma sobremesa. Nossa. A tarte tartan é uma torta invertida, clássica, francesa, tá? Centenária. Uma receita que foi inventada por duas irmãs francesas. Toda a receita antiga tem uma historinha, né? Legal. Dizem que foi por acidente, que elas erraram, mas agradou muito e daí em diante começaram a fazer da maneira errada, né? Praticamente, Haroldo, nós vamos usar. Primeiro fazer uma massa, pata e sucre, que é uma massa, como a gente chama de massa podre, mas é uma massa podre com um pouquinho de açúcar. Ok. Tá? Vamos fazer um caramelo, tá? Aromatizar o caramelo com baunilha, tá? Aqui eu trouxe a haste da baunilha, para quem não sabe, legal. quem não conhece, a baunilha é a haste de uma orquídea, tá? Essa daqui é uma baunilha super, Pra quem super não legal, sabe, assim, de alta baunilha qualidade. não é aquele vidrinho que você compra lá no supermercado, que é a essência de baunilha. Aquela é a essência, não é lá, né? Não é a essência, isso aqui é baunilha. A mesmo. essência de baunilha pode ser usada, hoje tem umas orgânicas que são muito boas também, mas não se compara com o uso da haste mesmo da baunilha. Para fazer o caramelo, eu estou usando aquele doçucar, né? Aquele açúcar próprio para caldas, tá? Ele parece cristal, mas ele é um pouquinho mais granulado, mais grosso. Cristal. Você compra ele próprio para fazer calda. Próprio para calda. Ele deixa a calda mais brilhante, é mais fácil e... Como é que chama então? Doçucar, da União, se não me engano. Tá. E quanto você pôs aí? Aqui eu pus 300 gramas. 300 gramas. 300 gramas de açúcar. O fogo não deve ser muito alto, mas como eu estou aqui cuidando, não tem problema, o fogo está um pouco alto. Mas em casa sempre lembra que o caramelo, ele queima. Esse tipo de material de frigideira, de panela, também mantém o calor durante um tempinho. Então tem que desligar, então, sabendo que ele vai continuar cozinhando mais um pouquinho, tá? Porque é grossa e acontece Manter o isso. calor. Bom, primeira coisa, vamos trabalhar com a baunilha. Eu vou pegar aqui mais ou menos metade dessa haste, tá? Deixa eu jogar pra você também. Opa. Pronto. Obrigado. E aí você abre. Aí eu vou abrir ela, isso. Sempre faz um corte longitudinal nela. Tá? Pra gente. Eu quero separar em duas, eu vou passar de novo a faca. Legal. Tá? E dentro, se a gente observar, dentro da baunilha estão todos esses é como se fosse um pozinho, uma sementinha, isso. Então a gente raspa. Olha aí, esse que é a baunilha, olha lá. Isso. Ó. Aqui tá um tá aroma delicioso. Então, eu vou usar essa parte, que tá a maior parte do aroma, na massa, tá? E o caramelo vai pegar naturalmente da haste, tá? Que eu vou usar a haste para decorar entendi. a torta. Aqui é farinha de trigo? Aqui é farinha de trigo, tá? Trigo comum. Farinha de trigo comum. Então eu coloquei a baunilha aqui, ó, essa parte mais escura. Então eu vou dar uma misturadinha aqui. Depois, na hora que eu for abrir a massa, ela vai misturar melhor. Entendi. Tá? Mas e você viu que é pouco, hein, gente? Porque a baunilha é forte. A baunilha é forte, é bem então, forte. Depois, tipo uma haste. Meia haste. Ó, o açúcar. O açúcar já começou a caramelizar. Então, eu não vou usar água nesse caramelo. É o caramelo puro, tá? De açúcar. A única coisa que eu vou fazer é no final colocar uma pontinha de colher de manteiga, que também ajuda a dar brilho. Ó, a gente não deve mexer, mas pode dar uma cutucadinha, não tem problema. Volta, não é mexer assim, né? O caramelo só sempre se a gente ficar mexendo muito, pode... Vou começar a colocar os ingredientes da massa, tá? Massa, a famosa massa podre, não tem erro, ela é muito simples, muito prática. 200 gramas de farinha de trigo e 100 gramas de manteiga. Essa proporção é padrão, nunca a gente muda, 2 tá? para 1. 2 para 1, tá? 200 gramas de farinha e 100 de manteiga. Isso, eu coloquei um pouquinho a mais aqui, eu vou deixar para mim colocar um pouquinho no caramelo. Esse pouquinho da colher é suficiente, tá? Então, um ovo. Um ovo inteiro. Um ovo inteiro. Uma pitadinha, ó, uma pitadinha de sal e 100 gramas de açúcar. Ó, a massa podre, a gente não trabalha muito ela, tá?
não sova, nada disso, porque não tem fermentação, não tem crescimento. É isso que eu ia falar, não tem fermento não nada, tem fermento, não. Nem põe, né? Não põe, ela não cresce, é uma massa que vai dar o crocante e tal. Misturou, mesmo que ela, mas ainda não está bem misturado, mas esse é o ponto para a gente trabalhar da massa podre mesmo, tá? Bom, vou deixar a massa descansar aqui um minutinho, tá? O ideal também é ela descansar na geladeira, sempre trabalhar com massa à base de manteiga gelada, tá? Tá. O que você acha? Tá certo? Eu acho que tá ótimo, a gente já pode até desligar. Já deu. Pode desligar? Pode desligar. Eu vou acrescentar essa pontinha de colher de manteiga. Para dar o brilho. Que vai aumentar o brilho, tá? Uma calda brilhante, né? Que o açúcar é apropriado. Tá? Uma calda brilhante. E ó, percebe que é dourada, né? Não pode queimar de maneira nenhuma, tá? Ela é bem dourada. E agora ela não tá grudando lá. Agora por causa da manteiga. Ah, lógico. Agora ela tende a grudar menos. E você pôs pouquinha manteiga, É pouquinho, né? só um pouquinho para... A técnica que eu falei da massa, para trabalhar com a massa podre ou com a massa pâté sucre ou pâté brisé, é trabalhar com ela entre plásticos, tá? Não tem erro, você não vai sofrer dessa forma. Então pode ser Magipack ou plástico como esse, que eu uso só para torta. Então, colocar uma camada em cima, uma camada embaixo, não tem erro, tá? Você consegue trabalhar e moldar a massa do jeito que você quiser. Agora eu não me preocupo com o formato, daqui a pouco eu arrumo e deixo ela... Virou, puxa o plástico, ó, ele fica lisinho de novo. Mais fácil para você abrir e não ficar grudando, né? Muito fácil, né? Ó, isso, ó. o caramelo agora a gente vai despejar ele na forma. Tá? Mas ele não vai vazar para os cantos, hein? Não vai porque ele vai, a hora que ele colocar ele na forma, ele já vai esfriar um pouquinho, tá? Mas essa torta se faz, o certo é fazer na forma sem fundo falso. Como eu só tinha uma sem fundo falso, Foi eu tenho... com fundo falso mesmo. Não, a que eu trouxe pronta vai estar no fundo. Tá feita na forma certa. Essa, então, para evitar. Porque na hora que a maçã começar a soltar um pouquinho do suco, pode escorrer um pouquinho. Agora a gente vai colocar o caramelo na forma, tá? Lá, bem no meio da forma. Ó. Eu coloco no meio da forma, e aí porque ele tem vai essa abrir. jogada, ele vai abrir, tá? E como ele bate o contato porque tá frio, já ele vai Isso. caramelhar. Ele já começa a firmar. Ele escorrega um pouquinho por causa da manteiga, que ela fica um pouquinho separada do caramelo, tá? Pronto. Não falei ainda das maçãs, né? Eu trouxe 8 maçãs descascadas e cortadas ao meio, já sem o miolinho. Pode ir virando assim? Pode, por favor. A maçã, ela tende a escurecer, ela oxida com o contato com o oxigênio. Então a gente vai sempre regando com limão, tá? Tem gente que deixa também ela imersa em água, mas eu não queria mais umidade, além do que ela já vai soltar naturalmente. Então o limão também dá um gostinho azedinho que combina com a torta, tá? Então nós vamos colocar o máximo de maçãs, coloquei ao contrário, viradas para baixo, tá? Existem outras montagens de tartartã também por aí, tá? Com maçã fatiada e tal. Legal. Não tem problema. Essa é a clássica, né? A gente tem que fazer o clássico, que aí a pessoa quiser mudar um pouquinho em casa, não tem problema. Essa é a montagem, tá? Só que eu vou tirar um pouquinho, que eu esqueci de colocar um detalhe. Fala. Que eu pus aqui, que são as 2 favas de baunilha que vão aromatizar e enfeitar. Então eu coloco no centro da torta, geralmente eu coloco assim em X, tá? Não tem problema. E volto aqui as maçãs que eu tirei da torta, tá? Perfeito. É assim, essa irregularidade faz parte da receita. Então aqui tá a massa, eu tirei o plástico de cima, ó, com a massa podre, com o plástico a gente consegue trabalhar, fazer o que a gente quiser com ela, né? Então, a gente coloca aqui, algumas pessoas cortam o excedente de massa, tá? Eu vou dobrar para dentro e vou deixar uma bordinha que vai dar uma altura. Legal, aí você monta isso, na hora de servir, dá uma altura. E quanto mais irregular, assim, demonstra que é artesanal, que não é uma torta comprada, não é verdade? Então não tem problema. Ó, eu deixaria exatamente assim as bordinhas dela, tá? Então, essa torta agora vai ao forno a 180 graus por 30 minutos. 30 minutos? No máximo, no máximo, tá? Não deixar mais do que isso. Se perceber que a massa já tá, que às vezes o forno de cada um tem o mesmo escrito 180 graus, tem variação, né? De forno para outro, às vezes pela ventilação e tudo mais. Então,
Percebeu que a massa tá pronta, a torta tá pronta, tá? Como é que a gente sabe que a massa tá pronta? Ela fica Ela durinha, fica durinha e crocante. começa a Você pegar pode uma... ver que ela quebra assim, Isso, né? ela Entendi. quebra e ela começa a dourar. Não vai Não dourar deixa muito dourar. porque eu não pincelei ovo, porque Tá. essa torta é invertida, como eu falei. Nós vamos Depois desformar ela ao contrário. Isso. Perfeito. Isso. E aí você já tem Eu já uma trouxe aqui. uma que eu vou desenformar, ver se não tá quente, porque o forno. Não tá. Maravilha. Aqui, ó. 20 minutos. Trouxe um prato de fundo Ok. raso e liso para facilitar na hora de desenformar, tá? Olha, vou Ela, mostrar pra ela, vocês. a maçã dá uma enxugada, ela desce, né? Ela desce, mas essa forma ela é mais alta, então Entendi. dá a impressão de que a torta Sim, tá... mas ela desce um pouco, Ela né? desce um pouco, ela murcha um pouco. Ela fura mesmo, ela solta, ó. Eu vou tirar antes de desenformar o legal. excesso aqui do caramelo, tá? Que acabou derretendo ao longo do tempo Isso, e com a água da com maçã. a água da maçã, tá? Então a gente tira o excesso, eu vou aproveitar aqui que é caramelo Tá. com caramelo. Vou tirar o excesso. Depois, se eu quiser jogar um pouquinho por cima da torta, Você aproveita. não tem Esse problema. caramelo, se eu ligar o fogo, ele volta Ele no caramelo. volta, ele volta, ele volta. Tá. É, olha, já tá. Garantir que ela não tenha grudado em algum dos lados. Alguma maçã pode se desprender na hora de virar, depois Tá. eu pego e recoloco, tá? Isso é comum acontecer na tartartã. Então, vamos lá. A torta já caiu. Ó, um pouquinho de caramelo que É, olha lá, quebra, né? quebra. Olha aí, ó. Agora Tá é só prontinho, experimentar, agora é tá só aquele prontinho. momento chato da minha Lembrando vida. que para servir, pode servir com sorvete ou com uma Sorvete é bom, quenelle sorvete de sour cream. Você pode aproveitar a maçã ou Cortar cortar no meio, a né? maçã, que eu acho que é mais bonito aparecer também o corte. Ela despedaça, não tem irregularidade nenhuma nessa torta, ela é assim mesmo. Olha aí, jovem colega. E a simplicidade dela é o que Olha, faz jovem colega, ó, jovem colega, ó. Vamos ver, ó. Ficou com uma textura gostosa. Eu tava com medo que ficasse muito mole, mas não fica não. Não, ela é crocante embaixo. Eu, com um sorvetinho também de creme, mas pouquinho, senão você rouba muito sabor. Porque ela não é doce. Pouca coisa, né? Ah, não tem coisa de açúcar, né? É, só o açúcar da calda. E a massa é muito pouco também. Muito legal. E bom, maravilha. Muito bom. Pô, Brian, Eu obrigado, agradeço o convite mais uma vez. Obrigado por você ter Fico vindo, ó. contente. viu? Tá aí uma dica pra você. Obrigado por você ter vindo. Eu que agradeço. Obrigado a dica aí da nossa torta de maçã. Mais uma dica do programa Bom Gourmet pra você. Até o próximo programa. Obrigado.